Olá, eu sou a Ana e hoje vou fazer um vídeo sobre o que é que me motiva no meu trabalho como freelancer. Isto foi uma sugestão da Marlene, que é uma subscritora. Obrigada, Marlene. A isto eu vou juntar algumas sugestões para quem está a pensar em tornar-se freelancer. Eu tenho um vídeo sobre o meu percurso académico e profissional. O vídeo foi gravado em 2016, mas a situação não se alterou muito até agora. Portanto, eu vou deixar um link lá em baixo para quem tiver interesse. Mas para contextualizar, vou falar um pouco do que é que eu estou a fazer agora. Que acho que é mais fácil. Vá, Ana, concentra-te, não vás ao passado, senão nunca mais sais daqui. Desde o início do ano, 2019, que já fiz 2 projetos de design de interiores. Eu sou designer de interiores de formação. Um para uma loja e um para um cliente privado. O da loja fui eu que enviei contactos para as lojas a dizer eu faço desenhos 3D, se vocês precisarem. Também estou disponível para trabalhar em loja, etc, etc. E uma das lojas contactou-me a dizer eu preciso de um projeto para uma casa, do interior de uma casa, sala de estar, hall de entrada, blá blá blá. E então eu fui, reuni-me e fiz o projeto. E o segundo foi uma pessoa que falou com uma amiga minha, por acaso comentou que estava a precisar de projetar não sei o quê. Essa minha amiga sugeriu o meu nome e então dessa forma eu fiz, não sei porque é que eu estou a dizer a minha amiga, foi a minha irmã, também é a minha amiga, mas pronto. Tenho sempre tanto medo de quebrar, sabem, como é que se diz? A privacidade das pessoas. Mas foi a minha irmã, não tem mal nenhum, e então ela sugeriu-me, a pessoa contratou-me e pronto, eu fiz o projeto, está apresentado. Este ano também comecei a aprender um novo programa em 3D, porque quero evoluir no meu desenho a 3 dimensões, porque já usava os mesmos programas há muito tempo e decidi, opá, isto eu tenho que evoluir também para ver se me anima, também para ver se me motiva. Portanto, aprender coisas novas sobre a nossa área ou sobre aquilo que nós estamos a explorar na altura é importante. E abre novos caminhos e novas direções, portanto, novas potencialidades daquilo que nós estamos a fazer. Até podemos chegar à conclusão que não é bem por aqui, mas aprendemos sempre algo novo. Isto é um lugar comum, mas eu acho que alguns lugares comuns existem porque são verdade. Pronto, e às vezes temos tendência para nos esquecermos disso, acho eu. Bom, eu falo por mim, às vezes tenho tendência para me esquecer disso. Então, estou a aprender um programa novo, que é o SketchUp. Encontrei, eu olhei para ali porque é ali que está o meu computador, encontrei uns tutoriais ótimos na internet. Estou a aprender sozinha, portanto, estipulo um horário todos os dias e pronto, e aprendo e tiro apontamentos e estou a gostar imenso, as aulas são espetaculares. Se alguns de vocês tiverem interesse neste tipo de coisas, digam-me que eu deixo-vos o link lá em baixo. Então essa é a parte do design de interiores. E depois eu faço muitas outras coisas, artes plásticas, ultimamente tenho-me focado na ilustração bordada, de que tenho aqui um exemplo, que é o que aparece no thumbnail. Esta ilustração em particular é inspirada num filme, O Mononcle, do Jacques Tati, que é um realizador de que eu gosto imenso, gosto muito da estética dele, inspira-me sempre muito os interiores, o mobiliário, o ambiente, as personagens, enfim, tudo me inspira, acho muito bonito, muito cuidado, é muito ao meu gosto, pronto, e então decidi construir um trabalho sobre isso. Este é o primeiro bordado que eu fiz, tenho aqui outro que comecei a bordar ontem e pronto, estes projetos que são projetos pessoais, eu vou fazendo, não têm prioridade, não é? Vou fazendo quando tenho tempo. E então esta é uma das inspirações, portanto são os filmes. E é nisto que eu tenho focado então o meu trabalho de ilustração, em ilustração bordada. Também nessa senda tenho dado oficinas a crianças, a adultos, gosto muito de dar oficinas, também já dei oficinas de artes plásticas. O ano passado fiz uma exposição grande de bordados em grande formato, financiado pela Câmara. Cá em Viseu nós temos a sorte de ter financiamento para projetos artísticos, que é muito bom. E então pude investir e pude trabalhar o grande formato, que era algo que eu queria fazer há algum tempo, porque normalmente a minha tendência, em qualquer coisa honestamente, mas no bordado também, é trabalhar o formato pequenino. Pronto, então isso ocupou-me o ano passado, sobretudo, e então é nestas coisas que eu tenho trabalhado. Então aqui entram um bocado as sugestões. Eu acho que se algum de vocês, quer sair de um trabalho já fixo e confortável porque estão chateados e aborrecidos e fartos, se não for uma situação em que, sei lá, estão a ser maltratados ou... Percebem? Porque eu já passei por essas situações. Se não for uma situação em que estão a ser maltratados, em que desvalorizam constantemente o vosso trabalho, mas do género mesmo insultando e
Se não tiverem uma situação dessas complicada no trabalho, não saiam logo de repente. Primeiro, estabeleçam os vossos objetivos. O que é que vocês querem mesmo fazer? Isso foi algo que me faltou a mim. Portanto, eu a primeira vez que saí da loja onde estava, confortável, ok, não era... Era um bocadinho aborrecido à altura, eu comecei a conhecer outras pessoas que viviam da arte e não sei o quê, e achei aquilo muito romântico. E isso é muito bonito no reino dos sonhos, mas depois a realidade é muito mais dura do que isso. A loja onde eu estava era uma loja boa, onde eu tinha uma boa relação com o patrão, ou com os patrões até, neste caso. Às vezes era um bocadinho mais difícil, mas nada que não se pudesse gerir. Era uma situação bastante confortável e eu vejo agora, olhando para trás, que o que eu poderia ter sugerido era passar para um part-time, porque eu não era a única funcionária. Era a única que fazia projetos, mas não era a única funcionária. E, efetivamente, havia muitas horas mortas naquela loja. Portanto, eu poderia ter sugerido isso, não é? Mas não, quis sair assim, de repente, de chofre. Não houve negociação, não houve nada. Eu quis sair, fazer a minha vida de sonho com uma loja de produtos de artesanato contemporâneo. Eu sei o que eu senti na altura, eu estava muito entusiasmada, eu achava que as coisas iam correr muito bem. E não correram. Ok, eu tentei, depois até partilhei com a minha irmã também, nós andávamos super entusiasmadas. Foi uma altura de muita energia criativa, eu não digo que não, mas não fui realista. Isto, eu digo-vos, os meus pais, de cada vez que eu tomava estas decisões, eles, coitados, eu acho que eles sofreram um bocadinho mais do que eu, provavelmente nessa altura. Porque, por serem mais velhos, não é? Devem ter percebido, esta menina está a ser um bocado parva. E também por me conhecerem. Porque eu é isso, às vezes eu não sou muito impulsiva, mas acho que sou impulsiva nas coisas mais estúpidas e mais erradas para mim. Também. E neste caso fui impulsiva e eu não gosto desta palavra, mas é um facto, arrependo-me disso. Ok? Portanto, é claro que é possível uma pessoa largar um trabalho e enverdar para uma carreira freelancer e conseguir. Mas tem que ter um plano bem estipulado, tem que ter um pé de meia, como deve ser, tem que ter tudo pensado. O Luís, por exemplo, é muito mais esse género. Ele nunca, noutras questões, portanto, ele nunca trabalhou como trabalhador dependente, ele sempre trabalhou como freelancer. Ele faz aquelas contas de género, deixa ver se eu, para o próximo ano dá para vivermos assim com esta não sei o quê. Fazer essas contas mesmo, deixa ver se eu com este pé de meia que eu tenho neste momento posso, durante 12 meses, não trabalhar, tipo, se não conseguir nada, se eu consigo viver assim. Bom, quem diz 12 meses podem ser 6 meses, podem ser 4 meses, 3 meses, enfim. Contabilizar tudo isso, porque o mundo em que nós vivemos não se compadece de se não tens dinheiro, não é? Para viver, para te sustentar. Tens que ser tu a tomar essa iniciativa e perceber e ver esse lado prático e pragmático da vida profissional e da vida do dia-a-dia também, que foi coisa que eu não fiz. Portanto, eu acho que logo aí, quando eu tomei essa opção, começou esta caminhada que tem sido muito difícil para mim. Tenho tido projetos muito bons, muito entusiasmantes, conheci pessoas muito interessantes, tive muitos azares também, muitos dissabores. Também me portei mal noutras ocasiões, não soube gerir situações, portanto, e sinto, de certa forma, que tem sido uma espécie de bola de neve, sendo que quando tive o maior problema de todos, que foi, eu nem sei, há uns 3 anos, já nem sei, num trabalho e que e confesso-vos que não acho que tenha sido a minha responsabilidade. Acho que tive azar com as pessoas e as pessoas portaram-se muito mal comigo. Mas isso para mim foi um abre-olhos, porque eu também acho que a minha atitude não era a melhor para lidar, naquele caso, para lidar com aquele tipo de pessoas, mas que no geral eu tinha que ser mais flexível. Vocês, quando trabalham como freelancer, vão trabalhar, eu na minha área, estou a falar da área artística, não é? Fazer projetos, trabalhar com companhias de teatro, ou trabalhar com um museu, ou o que seja. Vocês vão conhecer pessoas muito diferentes, portanto, não é um núcleo mais pequeno de uma empresa em que já conhecem as pessoas e tal, de vez em quando conhecem alguém novo, mas aquelas pessoas com quem trabalham no dia-a-dia são sempre as mesmas. Estamos a falar de estar sempre a conhecer pessoas diferentes, que vos pedem coisas diferentes também, que têm diferentes níveis de investimento a fazer no vosso trabalho. Tudo isso depois influencia o tipo de relação que vocês vão ter. E um freelancer tem que ser flexível.
tem mesmo de ser flexível, em termos de comportamento, em termos de disponibilidade de tempo. É claro que não vamos também à vontade, mas não à vontadinha, não vamos deixar que abusem do nosso tempo, mas tem que existir uma disponibilidade maior. Vocês gerem o vosso tempo, portanto isso é o lado positivo de ser um freelancer, mas por outro lado também, precisamente por gerirem o vosso próprio tempo, têm que ser mais disponíveis. Portanto, não há tanto aquela coisa de pois, tu trabalhas das 10 às 7, ou o que seja. Não. Uma pessoa, se sabe que tu és freelancer, também sabe que tu podes gerir o teu tempo, que se calhar podes acomodar uma reunião às 10 da noite, por exemplo. Ok? E eu vejo isso no caso do meu namorado, pronto, que trabalha como freelancer, que ele é muito flexível. Há algumas regras que ele tem, e depois também às vezes está muito cansado ou muito soberbado com o trabalho, pá, não dá, mas é raro. Ele é uma pessoa muito disponível e, sim, também trabalha com pessoas que têm um feitio diferente do dele, que ele acha se calhar mais difícil, mas ele adapta-se. Não é? E essa flexibilidade e capacidade de adaptação é uma coisa que se pode treinar, é uma coisa que se pode conseguir com o tempo, mas tem que existir uma base que é sempre ouvir, não responder a quente, e ser acessível e ser simpático, não se darem ares de grandes artistas e eu não sei quê, grandes divas, porque isso pode-vos fazer sentir muito bem, mas depois a longo prazo vão perdendo clientes. E eu acho que uma das razões porque ele vai conseguindo sempre mais trabalho é precisamente essa acessibilidade que ele tem. A preocupação dele é fazer um bom trabalho. Portanto, isso é o que está mais à frente. E às vezes isso implica dar mais horas, fazer mais. Ele, neste momento, eu admiro muito a ética de trabalho do meu namorado, confesso. Porque ele às vezes apercebe-se que alguma coisa não está muito bem, não faz parte das competências dele, mas ele então faz mais. Faz aquilo que ele acha que a pessoa quer e depois apresenta de género, vê lá se não é mais isto, ou vê lá se não sei o quê. Pronto, não há muita gente que faça isso. Ele acaba por fazer depois outras coisas que não estão muito dentro da área de trabalho para que o contrataram, mas depois no ano seguinte já o chamam, porque ele os desenrascou naquela altura em que estavam mais assoberbados com coisas e tal. Bom, e então é isso que eu vos aconselho a vocês também. Portanto, quando começam a terem um plano estruturado, não só daquilo que querem fazer, que pode ser um sonho, pode ser uma ideia utópica, não acho mal nenhum nisso, mas terem ou um trabalho base, que vos dê uma remuneração base para vocês poderem sustentar essa vossa ideia e esse vosso plano, ou então ter um pé de meia que vocês já sabem, durante aqueles meses eu posso me dedicar só a isto porque tenho esta segurança. Pronto. E depois terem atenção que, como freelancers, têm que estar mais disponíveis, têm que ser flexíveis e têm que ter uma capacidade de adaptação. E que isso é uma coisa que se treina trabalho a trabalho. Não é para desesperar porque os primeiros não correm muito bem. É uma coisa que se treina. E se houver sempre boa vontade e ética, simpatia, não é? Eu acho que as coisas chegam lá. Porque nós somos todos seres humanos. Se o objetivo for que a comunicação seja boa, então eu penso que as coisas em princípio correrão bem. É claro que, como em qualquer área nesta vida, há pessoas com quem é impossível trabalhar. E isso uma pessoa também vai aprendendo. É assim. Portanto, estas são as minhas sugestões. Já parei, já vou ali nos 19 minutos. Ai meu Deus, mas pronto, eu vou editar isto para ver se não fica tão longo. Depois passando para as minhas motivações. Então, eu acho que a minha motivação principal é eu gostar daquilo que eu faço. Eu gosto muito de design de interiores, eu tive a sorte de poder escolher um curso do qual gostava. Nunca fui pressionada pelos meus pais para tirar um determinado curso. É assim, eu acho que eles sempre quiseram que eu e a minha irmã seguíssemos uma via académica, pelo menos fazer a faculdade, a licenciatura. Mas a área, o curso, sempre esteve ao nosso critério. Eu escolhi o design de interiores e não me arrependo. Eu gosto muito de design de interiores. O sítio onde nós vivemos, para onde voltamos no final do dia é tão importante. O ambiente, isso para mim é muito importante, em qualquer sítio. A luz, enfim, bom, a decoração, tudo. E então foi esse o curso que eu tirei. E então a mim motiva-me isso, imaginar que, e quando eu fazia os projetos, e quando faço os projetos ainda agora, é imaginar, primeiro perceber o que é que a pessoa quer e depois imaginar como é que... É uma coisa que é muito sensitiva, não é muito cerebral.
vamos lá, é mais emocional, que é tentar perceber do que é que a pessoa vai gostar. Tu conheces, falas com a pessoa, percebes, ela diz-te o que é que quer para o seu espaço e depois tentar tornar isso algo de visível, não é? No caso dos projetos a 3 dimensões, algo de visível para que ela perceba se gosta das cores, da disposição do mobiliário, os materiais, as texturas, tudo isso. E então existe essa motivação interior, mas muitas vezes eu vou buscar inspiração noutros sítios. Portanto, tudo o que seja filmes, séries, eu estou sempre um bocado atenta a isso. Às decorações, às vezes não, porque uma pessoa também tem que descansar, mas há determinadas séries, até telenovelas, eu às vezes estou assim muito atenta à forma como a decoração está feita, até porque, sobretudo nas telenovelas, eu sinto que há uma parte de tendências do agora, enfim, vamos lá, que perpassa nesses episódios. Ou séries também mais recentes. Eu não sou super escrava das tendências, mas gosto de saber o que é que se está a ver mais, quais são os materiais que se veem mais, as cores, etc. E então, nesse sentido, vamos só baixar aqui, compro revistas, pronto. E compro revistas muito diferentes, de estilos muito diferentes. Esta é a Apartamento, que é uma revista... Assim, eu acho que isto tem base em Espanha, mas depois os artigos são de vários pontos do mundo e mostra casas mais inusitadas, formas de decoração mais estranhas, casas habitadas também, sobretudo. É isso que eu gosto. Eu sei que às vezes mostram a casa de alguém que é desarrumado e tem tudo desarrumado, mostram a casa de alguém que, enfim... que é minimalista, alguém que coleciona arte, mas é uma casa vivida, não é uma casa que tenha sido arrumada para a fotografia, que eu não tenho nada contra isso, atenção, mas acho isto refrescante. Portanto, é uma revista assim diferente. Depois há aqui uma, que é El Mueble, isto é um oldie but goodie, que é uma revista muito simples, muito baratinha, que se encontra em qualquer lado, que eu acho que normalmente tem um estilo assim muito clássico. Portanto, em termos de estilo, talvez não seja tão avant-garde e assim mais para a frentex, mas tem ideias muito práticas para casas do dia-a-dia, casas mais convencionais ou organizações de interiores mais convencionais, porque da minha experiência de trabalho em loja, a maior parte das pessoas quer uma casa que seja funcional. Não está tão preocupada com o lado artístico, quer que seja harmonioso, claro, que seja confortável e que seja funcional. Pronto, e gostam de coisas mais clássicas, vamos lá. E eu acho que El Mueble é uma ótima fonte de inspiração, tem também às vezes algumas dicas de decoração, e é isso, acho um repositório assim de boas ideias, simples, diretas ao assunto, diretas àquilo que a pessoa procura. Portanto, sinceramente é uma revista que eu acho que é desvalorizada, mas que eu gosto muito e recomendo para quem tem interesse nestas coisas. Depois há aqui uma revista portuguesa, que é a Atitude, gosto também muito, tem um aspecto bonito, está bem organizada, a paginação, etc. Portanto, nota-se aqui um grande cuidado nessa parte do design gráfico, que eu acho refrescante também. E depois tem sempre algumas casas, normalmente são casas assim mais diferentes, mais estranhas, mas eu acho que isso também é bom, também dá outras inspirações em termos de cores, de texturas, de organizações mais inusitadas de mobiliário. Eu acho que é sempre bom ter essas referências também. E outra revista portuguesa que eu descobri agora há pouco tempo e que também gosto bastante é esta, Casa e Design, que muitas vezes tem também plantas das casas. Isso é outra coisa de que eu gosto muito. É quando as revistas têm plantas. Mas isso é defeito de profissão. A forma como está organizada, eu acho que começando na planta, eu começo sempre na planta, não é? Quando estou a organizar mobiliário, e é super importante ver se está mais leve, se está a circulação, como é que está tudo e não sei o quê. E então gosto imenso quando eles põem as plantas já com mobiliário. Aqui está outra. Portanto, esta é uma revista também portuguesa que se encontra facilmente. Eu já a vi à venda em vários sítios. Estas revistas foram todas compradas quando eu tive estes 2 projetos no início do ano. Eu já não fazia projetos há algum tempo e senti que precisava de inspiração. Portanto, não se trata de copiar, eu não sei explicar isto muito bem, mas a ideia do ambiente, das texturas e tal, a mim inspira-me imenso. Eu gosto muito da revista, do formato papel, sinceramente. Gosto, é onde eu não me consigo inspirar tanto se estiver à procura de coisas na internet. Mas a internet tem algo muito bom, que é, para quem dispensa o papel com a maior das facilidades, é que encontras lá tudo e mais alguma coisa, blogs, Pinterest, YouTube,
N coisas. Aliás, eu subscrevo também alguns canais do YouTube de decoração de interiores, House and Home, Apartamento Therapy, há mais. Uma senhora que eu descobri agora há pouco tempo que faz remodelação de interiores em Nova York, enfim, isso tudo inspira-me, esses profissionais de interiores. Aquilo em que eu acho que me ajuda mais a internet é quando eu procuro algo muito específico. Por exemplo, num dos projetos que eu fiz agora há pouco tempo, a pessoa tinha uma lareira de canto e depois na área disponível que eu tinha para dispor o mobiliário estava-me a ver à nora para ver como é que iria encaixar as coisas que ainda por cima eram peças que eles já tinham, que tinham que ser encaixadas naquele sítio. E então pus Pinterest, Corner Fireplace, Living Room. E apareceram N sugestões de organização e então isso deu-me uma ideia de como é que, quer dizer, muitas vezes não se trata de copiar o que está, porque as áreas não são iguais, não é? E as janelas estão noutro sítio, etc. E do ponto para a televisão e está tudo noutros sítios, mas dá muitas ideias, ok, isto é possível. Se calhar se eu alterar isto assim, não sei o que, para adaptar, ok? Então eu acho que a internet nesse aspecto, para mim, é muito útil nessas coisas mais específicas. Para inspiração, eu confesso que vou muito mais às revistas. E depois, entretanto, para os meus anos, que foi agora em março, decidi que queria uns livros sobre a história dos interiores e do mobiliário. Portanto, estilos mais antigos. Ter uma noção de como a organização dos interiores evoluiu. Portanto, é algo que eu ainda quero estudar. E então pedi 2 livros. Este, aqui, portanto, que são estilos de interiores do século XVII até ao presente, isto está em inglês, e então tem aqui imensas ideias, porque tudo isto a mim inspira-me, tipo, mesmo que não seja o meu estilo pessoal e que nem seja o estilo do cliente, a forma como organizam as texturas, os materiais, as cores, a iluminação, tudo isso, o próprio mobiliário em si, tudo isso inspira-me. Ok? Agora, eu não sei explicar muito bem porquê, não é? Porque isto é uma coisa muito, muito interior. Eu interesso muito pelos interiores. Eu lembro-me de ser pequena, era muito sensível à casa dos meus amigos, ou de quando ia lá à casa e achava fascinante ou não, e ficava a pensar naquilo. Eu não sei explicar isto muito bem. Eu lembro-me de quando andávamos de carro e havia assim umas janelas abertas e eu tinha aquela coisa de espreitar para ver como é que era a casa por dentro, pronto. Então é um fascínio muito pessoal. Pronto, e aqui este livro é um livro assim maiorzinho, abarca um período mais alargado da história do design de interiores, portanto vai desde a pré-história até aos dias de hoje, mas pronto, eu queria um livro que fosse mais focado em épocas mais recentes, daí ter pedido 2, portanto este que abarca um período histórico muito alargado. Tem aqui tudo, eu aqui até estou a abrir mais à frente, já estou aqui no modernismo. Mas aqui tem também uns capítulos dedicados a templos asiáticos, etc. Mas depois queria um que fosse de períodos mais recentes que eu identifico mais e de mobiliário que ainda hoje é reproduzido e usado em interiores. Portanto, é aqui que eu vou buscar as minhas inspirações para o design de interiores. Já para outros trabalhos, portanto, os trabalhos de cenografia, os trabalhos de ilustração, depende muito. Pode ser um filme que eu vi, pode ser um livro que eu li, uma série, sei lá, uma pessoa que eu conheci, pode ser tudo, pode servir de um espetáculo que eu vi também, isso também me inspira bastante, portanto, tudo serve de inspiração, tudo aquilo que eu tenho acesso. Eu já percebi que, por exemplo, a natureza em si não me inspira tanto, portanto, porque há pessoas que se deixam inspirar muito pela natureza, pelo campo, etc. Confesso que isso não me inspira tanto, é mais criações de outras pessoas, ver a criação de outra pessoa, e isso desperta em mim outros tipos de sentimentos, não sei, abre outras portas, enfim, e depois eu penso, eu quero falar sobre isto, ou eu quero falar sobre aquilo, enfim. Mas, para me inspirar, às vezes, na forma de exteriorizar ou expressar estas minhas ideias, que muitas vezes é o mais difícil, porque tudo é possível, não é? Que cores é que eu vou usar, o tema que eu vou explorar, enfim, tudo isso é um mundo muito vasto.
E então eu costumo recorrer a revistas de lavores. Esta, a Marie Claire Idée, é a minha favorita. De lavores porque eu gosto muito de tudo o que tem a ver com tecidos, trabalhos manuais, trabalho artesanal. Eu tenho essa tendência, sempre tive. Também desde muito nova eu tinha a tendência para fazer tipo os brincos a combinar com o colar quando imaginava assim a roupa que eu iria usar. A bolsinha, a carteira, fazer alterações na roupa. Portanto, eu sempre tive um bocado essa tendência. E eu acho que isto da ilustração bordada mistura dois universos que eu gosto muito. Um que é o desenho e o outro que é a textura. O tecido, a linha de algodão, pronto. E a Marie Claire Idée foi o primeiro sítio, isto foi até na altura uma sugestão de uma amiga, sei lá, eu fui com ela comprar a revista e eu assim, isto parece-me interessante, comprei, nunca mais deixei de comprar. E tem ideias muito boas, é uma revista também muito bonita, bem paginada e foi onde eu vi pela primeira vez, que era possível fazer ilustração contemporânea bordada. Porque eu tinha aquela ideia que o bordado era só, pronto, o bordado tradicional. Nós cá em Portugal então temos N bordados, um país tão pequeno tem tanta variedade, isso é impressionante. Até aqui, nesta revista, aliás, eles em todas as revistas têm exemplos de trabalhos bordados, ilustrações bordadas. É um mundo, há imensas linguagens, é muito interessante. E inspira-me muito, sim, ver trabalhos de outros criativos, portanto, é assim, o meu objetivo nunca é copiar, não gosto muito disso. Há aquela coisa de inspirar, e sim, eu acho que é possível uma pessoa inspirar-se no trabalho de outra pessoa sem copiar. Mas o que eu tento fazer muitas vezes é, imaginemos, eu quero fazer um trabalho novo de bordados. Eu não vou ver trabalhos de bordados. Não é isso que eu procuro para me inspirar. Procuro um filme ou um livro, o que é que me anda a preocupar, ou em que é que eu ando a pensar, e por exemplo, mesmo estas coisas depois acabam por se contaminar umas às outras. Portanto, trabalhos que eu já vi, provavelmente estão cá assim a fermentar, não é? Não digo que não. Mas normalmente, sobretudo nestes trabalhos mais criativos, porque o design de interiores tem uma parte técnica, a disposição de mobiliário, etc. Isso tudo é bastante técnico. Ou há espaço ou não há espaço, pronto. E depois o que é que tens, o que é que não tens, o que é que podes encaixar, enfim. No trabalho artístico é diferente, tudo é possível. E então, normalmente, quando eu tenho um trabalho mais desse género, mais artístico, não vou buscar inspiração a essa área. Portanto, se eu estou à procura de inspiração para uma ilustração, não costumo ir buscar inspiração à ilustração. Eu não vejo mal nenhum nisso, em quem faça isso. Eu normalmente faço isso quando estou numa fase de aprendizagem, quero experimentar novas cores, novas texturas. Portanto, são trabalhos pessoais, aí sim. Quando são trabalhos, sei lá, para venda ou encomendas, já fujo um bocado disso porque tenho muito medo de copiar. Mas isso é uma questão, eu acho que tem a ver com uma história que me aconteceu já há muito tempo, quando eu estava, acho que era o 6º ano, e então nós tínhamos de fazer um trabalho sobre selos. E eu fiz uma tela, não sei o quê, nananã, e depois comecei a colar selos e fiz, já não me lembro o que é que foi sequer. Fiz qualquer coisa, fui mostrar à professora toda contente, ela disse, que ideia tão boa e não sei o quê, e quando eu conta estava toda a gente a fazer. E eu fiquei muito ofendida. Devia ter-me sentido orgulhosa, porque isso nunca mais voltou a acontecer, não é? Mas senti-me muito ofendida e acho que fica traumatizada com aquilo. Assim, eu nunca vou copiar o trabalho de ninguém, vão ser sempre ideias originais, mas ouçam, hoje em dia é muito difícil termos ideias que sejam completamente originais. Portanto, o que eu faço é tentar iludir-me que a ideia que eu estou a ter é original, portanto não vou à procura, não copio, não faço nada disso em consciência, tento que o meu trabalho seja o mais original e o mais fiel àquilo que eu quero transmitir possível. Agora, se fui eu a única pessoa a ter aquela ideia, é muito provável que não. E hoje em dia até é muito fácil, ainda na internet, perceber se fomos ou não. Não é? Pronto, eu tento não fazer isso quando estou numa fase criativa porque acho que depois é intimidante. E depois já não estou a ser fiel a mim mesma, já estou mais preocupada com o que os outros fizeram ou não fizeram. Se eu tiver forma de sustentar a minha ideia e aquilo que eu estou a apresentar, e isso é sempre o mais importante, então não quero saber se outros fizeram ou não fizeram. Se alguém me disser, mas não sei quem fez, eu digo, pois está bem, mas olha, eu fiz por este motivo, porque adequa-se a isto e tem a ver com isto e tem a ver com aquilo. Portanto, sustentarem sempre muito bem, contextualizarem, terem um conceito bem definido daquilo que estão a fazer. E isso acho que é um trabalho que tem que ser feito previamente antes de se partir para a execução. Mas métodos de trabalho existem N.
São inúmeros. Portanto, o meu método de trabalho pode não ser o mais adequado para vocês. Obviamente. Então pronto. Eu acho que aqui não acrescentei nada de novo. Eu acho que a inspiração pode vir de tanta coisa diferente. Depende imenso das nossas vivências, dos nossos interesses. Em termos do trabalho freelancer, eu acho que se vocês fizerem aquilo de que gostam, aquilo que vos entusiasma, vai-vos entusiasmar sempre. Ou seja, mesmo que as coisas estejam a correr mal, mesmo que tenham tido más experiências, mesmo que existam algumas partes desse trabalho de que não gostam tanto, se a base do trabalho vos agradar, vocês continuam e não desistem. E é isso que eu sinto em relação a mim mesma. Pronto, eu apesar de tudo e apesar das coisas não me correrem muito bem, eu não paro. Porque eu gosto daquilo que eu faço. É só por isso. E nem é uma questão de eu achar aquilo que eu faço é espetacular. Não tem a ver com isso. Eu sinto mesmo necessidade de fazer, de estar sempre a produzir qualquer coisa. E é algo que para mim é inexplicável. Eu acho que é só porque é uma forma de expressão. Pronto, é uma forma de eu me expressar. Eu tenho dificuldades em expressar-me verbalmente, atrapalho-me, fico muito entusiasmada e não sei o quê, e quando estou a trabalhar, quando estou a desenhar, a bordar, estou ali concentrada naquilo. E estou a querer transmitir algo, que muitas vezes eu nem sei bem o que é, ok? Mas pronto, essa é na parte mais artística. Na parte do design de interiores, tenho muito aquela sensação de estar a ajudar, de estar a criar um ambiente bom para a pessoa viver, porque há pessoas que têm mais em que pensar, trabalham noutras áreas, não estão a investir o seu tempo noutras coisas, não estão a pensar na casa, mas depois chegam a casa e não se sentem lá confortáveis, não se sentem lá bem. E naquilo que eu puder fazer para ajudar nisso, fico muito contente em consegui-lo. Pronto. Ou quando consigo. Nem sempre consigo, mas, mas faço os possíveis para isso. Pronto, enfim. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Ficou gigantesco. Espero que tenham gostado. Outras sugestões também para outros temas, digam. E até à próxima. Tchau, tchau.